Misturas, elas são basicamente o que a gente já conhece como homogênea e heterogênea. O que isso significa? Homo, igual. Hetero, diferente. Então, uma mistura homogênea, eu coloquei aqui na definição, ela tem aspecto uniforme, ou seja, uma fase só. Ela não tem camada. Um copo de água, ela tem hidrogênio e oxigênio, como a gente viu, mas se eu colocar sal dentro dessa água e misturar e mexer lá, o sal ele vai começar a dissolver na água. Eu vou conseguir enxergar dentro daquela água a água e o sal? Eu não vou. Eu vou enxergar uma fase só. E aí, quando eu enxergo uma fase só, a gente diz que é uma mistura homogênea. Agora, uma mistura heterogênea é quando eu consigo enxergar as diferentes fases. Por exemplo, água e óleo. Provavelmente todo mundo já fez, ou então quando coloca água na panela, a gente consegue ver as bolinhas de óleo lá flutuando na água. É uma mistura heterogênea, elas não se misturam, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, esse exemplo daqui, no cantinho, não foi à toa. Mais alguém pedindo para entrar na sala. Eita, meu Deus. Então, vamos lá. Cadê o lápis? Esse exemplo daqui... Caneta. Esse exemplo que eu coloquei aqui no canto não foi à toa. Essa primeira camada que a gente consegue ver é o óleo. Essa segunda camada é a água. E essa daqui, a areia. Então, se eu fizer esse teste em casa, eu vou conseguir enxergar 3 fases. A primeira fase é a do óleo, a segunda fase é a da água e a terceira a da areia. Outro exemplo, água, álcool e óleo. Se eu misturar água, álcool e óleo, eu também vou enxergar 3 fases, certo? Vocês podem fazer o teste em casa. Então, lembra, toda vez que eu tiver, tipo, essa definição de camada, as camadas, geralmente a gente chama de fases. Então, se uma pergunta ela vem lá falando quantas fases uma mistura de água e óleo tem? 2 fases, a fase do óleo e a fase da água, certo? Então, fases são as camadas. Então, com isso, a gente pode definir os sistemas da mistura. O sistema é qualquer porção limitada da matéria submetida a uma análise. Por exemplo, que eu coloquei aqui, tirar um copo de um líquido, de um suco, de uma jarra. Se eu quiser examinar o que tem ali naquele suco, eu não vou pegar uma jarra de suco e vou fazer a análise da jarra de suco. Eu vou pegar um copo, ou às vezes até uma gota daquele suco, e vou analisar o que tem naquele suco. Entendeu? Então, quando eu tenho... Quando eu consigo fazer essa separação e tirar uma porção daqui para fazer a análise, é porque eu tenho um sistema, ok? E aí a gente tem os sistemas homogêneos, que é quando eles apresentam apenas uma fase, e aí eu coloquei a água mineral. Por que que a água mineral é água mineral? Porque dentro da água que a gente compra, tem sais minerais. Vocês podem olhar o rótulo do garrafão da água de vocês, ou então da garrafa mesmo, daquela pequenininha, que vai ter lá flúor, magnésio, sal, no caso sódio, às vezes tem... Qual é o outro, meu Deus, que tem? Ah, não lembro. Mas aí vai ter esses outros sais minerais. Então, é por isso que a água mineral se chama água mineral, porque dentro da água tem sais minerais. Mas a gente não consegue ver os sais. Então, mas ela não deixa de ser um sistema, porque se eu quiser fazer a análise da quantidade de sais minerais dentro dessa água, eu consigo. Não analisando a garrafa inteira. Eu tiro uma porção e faço a análise. Então, quando eu consigo tirar essa porção, aquela ideia do geral, do total, é chamado de sistema. E aí tem os sistemas heterogêneos, que é quando apresentam 2 ou mais fases. Por exemplo, a da imagem que a gente acabou de ver aqui, óleo, água e areia. Se eu quiser fazer uma análise desse sistema, eu consigo, porque eu tenho as camadas tudo separado. Então, se eu quiser analisar o óleo, eu vou lá na primeira camada e consigo tirar. Se eu quiser analisar a segunda fase,
Eu não vou pegar um instrumento e vou colocar ela direto na segunda fase. Eu vou tirar a primeira fase até que ela saia quase 100% ou boa parte dela, até que eu consiga chegar na segunda fase e na terceira fase, na quarta e na quinta e assim sucessivamente, certo? Então, se eu consigo separar uma coisa de um geral para uma porção, é o que a gente chama de sistema. Vocês estão calados, vocês não estão perguntando. Vocês realmente estão entendendo as coisas ou vocês estão só deixando eu falar, deixando eu me empolgar? Ok. Judy está sempre respondendo. Cadê o resto do pessoal que não responde? Ok, estou entendendo. Tá ótima aula. Que bom. Está muito bom. Ah, que legal. Fico muito feliz. Tá relembrando muita coisa, né? Ai, gente, obrigada. Tá bem explicado, né? Graças a Deus, está dando certo. Então, vamos lá. Separação de misturas heterogêneas. Gente, presta muita atenção nessa parte de separação. E depois, quando a aula acabar, anotem esses sistemas e tentem compreender pelo nome o que cada sistema significa. É muito... Eu sei que isso já está se tornando, tipo, rotineiro eu ficar falando, que é muito comum cair no vestibular, mas é porque, como eu falei para vocês, uma questão de vestibular, ela raramente engloba um assunto só. Ela sempre contém 2, 3 assuntos, porque, como eu falei para vocês, que a química, ela está em tudo, ela está no dia a dia, quando eu falo de misturas, eu consigo falar de substância, eu consigo falar de átomo, eu consigo falar de molécula e eu consigo falar de separação. Então, dificilmente, numa questão do Enem, ele vai dar foco a uma questão específica, a um assunto específico. Ele vai usar, obviamente, na pergunta final, ele vai ser bem objetivo, ele vai estar lá perguntando para você o que você quer que responda. Mas na contextualização, você vai ter todos os outros conteúdos relacionados àquele principal. E aí, se você não entender aquela contextualização, você não vai entender o que ele está perguntando, certo? Então, vamos lá. Porque se eu falo aqui, por exemplo, separação de mistura, você faz assim, se eu estou separando, é porque tem alguma coisa para misturar. É porque dá para ver alguma coisa que está misturado para separar. Mas a gente também tem separação de misturas homogêneas. E homogênea a gente não consegue ver a fase, mas a gente consegue separar. A gente vai ver já já. Então, tá tudo interligado, certo? Tudo que a gente vai ver daqui para frente, nada é um assunto solto, tá tudo interligado, ok? Então, separação de misturas heterogêneas. A primeira que eu coloquei para vocês é imantação. Imantação dá a ideia de manta, certo? Ou então de imã, ó. Imantação. Imã significa que eu vou usar algum aparelho magnético para separar uma mistura heterogênea. E é justamente esse exemplo daqui, ó. O imã. Imantação. Então, se eu quiser separar, por exemplo, o enxofre de limalha de ferro usando o imã, eu vou conseguir. Porque quando eu colocar o imã perto da mistura, o que vai ficar ligado no imã é a limalha de ferro. Limalha dá a ideia de pó, certo? É como se fosse um pó de ferro. Ou então uns fiapos de ferro, certo? Então, quando eu coloco o imã nessa mistura, obviamente com o dedo, por exemplo, se tiver um pó de ferro ou se tiver esses fiapos de ferro, eu não vou conseguir separar com o dedo. Eu uso o quê? Eu uso o imã, certo? E aí eu consigo fazer a separação do enxofre e do ferro. Então, se eu uso um imã, o nome do processo é imantação, ok? Filtração. Filtração, o nome já está dizendo. Acho que todo mundo sabe o que é filtração. É quando eu vou usar um filtro, ou como a gente chama, um material poroso ou permeável, para separar o que é sólido do que é líquido. Que é justamente o que eu coloquei aqui, ó, o pó do café. Quando eu quero fazer café,
Eu tenho a opção de colocar lá o café na panela junto com a água, tenho, mas na hora de colocar na xícara, pode acontecer de alguns grãos do café irem para a xícara. E aí, se você engolir, dá uma coceirinha na garganta arretada. Mas aí, geralmente, o que a gente faz? A gente filtra o café, certo? Então, eu vou utilizar um material poroso. O que é um material poroso? É um material que tem furos, que tem alguma abertura que a gente não vai conseguir ver, onde o líquido ele vai passar facilmente, mas o sólido ele não vai conseguir passar, ele vai ficar preso nesses poros, certo? Decantação em funil. Decantação dá a ideia de descansar. Descansar, decantação. É justamente essa ideia daqui, ó. Eu coloquei para vocês. Se eu faço muito isso lá no laboratório. Às vezes eu tenho uma substância orgânica misturado no meio do solvente. Vamos lá, bromo misturado no tolueno. E aí lá, naquela mistura, na hora que está se misturando lá, eu não vou conseguir separar direitinho o bromo do meu tolueno. O que eu faço? Eu deixo descansar. Eu deixo o funil lá, ó, descansando. Ou então, se eu quiser fazer a separação do tolueno com água, eu deixo descansar. E aí ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. O que está aqui embaixo afunda e o que está em cima vai ficar em cima, obviamente. E a gente já estudou isso daqui, que é densidade. Esse material que está embaixo, ele é mais denso do que o material que está em cima. É por isso que ele afunda e o outro material fica em cima. Então, dessa forma, eu consigo separar. Se eu quisesse tirar essa parte daqui de baixo, eu abro essa torneirazinha aqui, ó. Aqui é uma torneirazinha, esse equipamento aqui é uma torneira. Eu abro essa torneira e aí o material ele vai começar a escapar do funil. Quando essa linha daqui chegar aqui na boquinha do funil, eu desligo a torneira. Pronto, eu consigo separar, porque eu tive paciência e esperei o material lá, um afundar e o outro se sobrepor, certo? Então, decantação dá a ideia de densidade ou dá a ideia de descansar, certo? Dissolução fracionada. É a separação de dois ou mais componentes sólidos, recorrendo a um solvente que vai dissolver um desses dois. Que é isso, professora? Ainda não entendi. Esse exemplo daqui, ó. Se eu tiver sal mais areia misturado, se eu usar o ímã, eu não vou conseguir separar. Se eu usar filtração, eu não vou conseguir separar o sal da areia, porque ambos são grãos. Então, como é que eu vou conseguir separar o danado do sal da areia? Colocando água, que é um solvente. Então, quando eu coloco um solvente que ele consegue dissolver algum daqueles compostos, eu consigo fazer essa separação. Por quê? Nesse sal com areia que eu tenho aqui, quando eu coloco água dentro desse becker, eita! Quando eu coloco água dentro desse becker, essa água ela vai solubilizar o sal e vai sobrepor a areia. Então, depois é só eu tirar essa água daqui, evaporar ela, e aí eu vou conseguir ter o sal de um lado e a areia do outro. Então, dissolução fracionada é quando eu utilizo um solvente para dissolver um soluto, certo? Ou um composto.